Olá, pessoal. Estamos aqui para gravar mais um episódio do Playcast da Futura. Hoje a gente está com um tema um pouco diferente. Trouxe um amigo também do mercado, do segmento. E é um prazer aqui receber o Gustavo Junqueira, da Imobiliária Junqueira. Obrigado por ter aceito o convite. Às vezes a nossa vida é tão corrida que não dá tempo de fazer nada, né? Mas obrigado por você ter vindo aqui, Gustavo. Pode se apresentar. Oi, Osvaldo, boa tarde. É um prazer participar, agradeço muito o convite, é uma honra aqui estar participando e falando de mercado imobiliário, que é uma coisa que pra gente parece que nem é trabalho, né? É verdade. Quando a gente gosta da coisa, é muito bom. Verdade. Bom, fala um pouquinho da história da Imobiliária Junqueira, já tem 45 anos, vai fazer 46, né? A gente estava conversando um pouquinho antes aqui. Conta um pouquinho da história. Então, a imobiliária foi fundada pelo meu pai ali, numa casa, era uma pensão, minha avó tinha uma pensão aqui na cidade. Meu pai pegou uma salinha ali e fundou a imobiliária, lá na Santa Cruz, perto da sorveteria Paris. Sei. E começou ali em 1980, sozinho, e foi indo. Eu trabalho com ele desde os meus 10 anos, em 94 que eu comecei, e em 2015 meu pai parou e ficou eu e minha irmã, eu e a Luísa. Então desde 2015 somos nós à frente aí das operações aí da imobiliária com vendas e locações. Entendi, mas é uma longa história, né? Uma empresa para perdurar todo esse tempo, sinal que tem raiz, né, Guilherme? Não. Vou te chamar de Guilherme, tá? Pode ficar chamar à vontade, é apelido de infância. Tá bom. Fica à vontade, então tô acostumado. Eu acho que a gente vê, né, como a gente trabalha até com muitas locações comerciais, a gente vê muita empresa abrindo, fechando, aqueles estudos que falam que 70%, 80% das empresas fecham em menos de 5 anos. Infelizmente é verdade, é muito difícil hoje você ter um negócio aqui no nosso país com todos os entraves que temos, né? Então é difícil aí, né? Estamos há quase 5 décadas no mercado, então é muito trabalho, eu acho que muita ética, muitos valores, tem que vir antes de tudo, e isso, desde o que a gente aprendeu com meu pai até hoje, a gente procura sempre manter tudo isso. Legal você reverenciar isso, porque realmente é coisa que você vê que é de família mesmo, né? São valores que você não negocia, né? Essas coisas a gente não negocia, né? Não pode, né? Tem coisa que não pode. Às vezes a gente vê, né, as pessoas errando, e é por pouco, é por uma ganância aqui, por outro ali, mas não vale a pena porque isso vai se voltar. Você sabe que no nosso meio existe muito isso, né, cara? Às vezes você vende a alma, né? Sei lá, tem muita gente que faz isso e assim, eu prezo muito. Lá na minha empresa também, cara, sabe que o certo é sempre o certo. Nunca vai ter o mais ou menos. O certo, o errado é o errado. Então, cara, assim, meu pai me ensinou isso também. Meu pai já é falecido e me ensinou isso. Eu acho que a honestidade tem que estar acima de tudo, né? Em todo o segmento que você trabalha, né? Exato. Honestidade, caráter, transparência. Tudo que você faz que é errado ali, que você sabe, puta, é errado, mas vamos fazer aqui porque eu vou ganhar. Isso aí não vai adiantar. Você pode até ganhar ali alguma coisa no presente, mas isso no futuro volta para você. Você acaba perdendo muito mais. Se não for financeiramente, é em questão de imagem, né? É alguém que vai saber o que você fez ali. Então, não dá. Tem coisa que não dá para negociar. E os nossos valores, né? A nossa ética, a nossa honestidade, eu considero isso básico, né? A gente nem gosta de falar, né, muito nisso, porque eu acho que é básico. É tão normal, deveria ser, né? É tão normal, né? Mas hoje em dia não é, né? Hoje em dia as pessoas não pensam assim. Bom, eu ganhei um presente do Guile. Ó, família Junqueira, um café artesanal, Guile. Café artesanal. Essa ideia do café veio porque, conversando, né, com os nossos gerentes, tudo, a gente estava buscando ideias, né, para fazer coisas novas, né, fazer coisas diferentes. E a gente estava falando especificamente em fazer alguma ação que nos aproximasse dos clientes, porque hoje o mundo está cada vez mais digital. A gente percebe que cada vez menos os clientes vão até a imobiliária, né? Então, hoje, as pessoas compram um imóvel, alugam um imóvel sem pisar na imobiliária. Porque marca a visita, vai no imóvel com o corretor. Daí, depois disso, você negocia tudo por telefone, assina o contrato digital, você vai, no máximo, no cartório para passar a escritura. O cliente não vai na imobiliária. E a gente queria mudar um pouco isso, né? Então,
a gente estudou várias coisas, vários tipos de evento. Daí você pensa, pô, em cerveja, vinho, são coisas que não é todo mundo que gosta. E são coisas também que você não vai consumir durante o dia. E assim, não foi difícil pra gente chegar no café, que é um negócio que é quase universal, né? Aqui no Brasil, principalmente. No mercado imobiliário, né? Eu acho que a coisa mais normal do mundo é venha tomar um café com a gente. Então a gente pensou, né, em fazer alguma coisa diferente com isso, né? Então pensamos em ter a nossa própria marca de café. Aí nos juntamos lá com o Júnior da Bree Coffee, que ele é especializado em torrefação de café. E junto com ele eu escolhi um café que vem lá de Lambari, do interior de Minas, né? Do sul de Minas ali. Escolhemos um café muito bom. E daí começamos aí, né? Criamos a marca, o nosso departamento de marketing criou a marca, logotipo, tudo. E a gente fez o nosso café. E hoje a gente tem buscado... Isso começou em dezembro, né? Então fizemos... Agora. Fizemos o primeiro evento em dezembro. Essa semana vamos ter outro lá na imobiliária. Então, uma vez por mês, a ideia é fazer um evento com uma degustação de café mesmo, mostrando, né, os métodos de preparo, tudo. E assim conseguir levar o cliente para a imobiliária. Né? Mas essa estratégia é de aproximação com o cliente. Exatamente. É só para Você convida alguns clientes diferentes, especiais, para estreitar os laços. A gente é sempre em aberto, né? Os clientes que vêm, tudo, a gente sempre convida, né? Sempre que me pergunta do café, eu estou sempre convidando. E é isso. Dessa vez a gente está fazendo um mais focado ali nos proprietários de imóveis de locação. No mês passado foi em clientes de vendas. Então, para todos os corretores também poderem participar, conhecer. Então, é um assunto legal, as pessoas gostam. A gente vai fazer o segundo agora, o primeiro foi um sucesso, quem foi gostou bastante. Então, é bacana, né? Temos que nos reinventar aí. É, isso aí. E, falando nisso, né, a propósito, né? A gente estava falando de marketing, estava falando de comunicação com o cliente. Desde a época lá do seu pai, de 1980, a comunicação com o cliente mudou, né? O cliente mudou de perfil e a forma como você aborda um cliente para um negócio, quer seja de locação, de venda, isso mudou, né? Totalmente, mudou totalmente. Antigamente, né, a pessoa queria um imóvel, existiam as placas, que até hoje tem, né? Isso é uma coisa difícil de mudar. Mas o campeão ali era o jornal, né? Anúncio do jornal. Queria um imóvel, era anúncio no jornal. Daí você tinha aqueles anúncios caríssimos, né? Você comprava ali... A página. 1/4 de página do jornal era um absurdo. Já largava metade do carro lá, né? Não, exatamente. Era isso daí. Então, isso tudo mudou muito, né? Com a internet. E hoje ainda, já tivemos mais um avanço que são as redes sociais, né? E a gente percebe como isso está crescendo. As pessoas... procurando imóveis nas redes sociais, principalmente assim, Instagram, TikTok, alguma coisa no YouTube. E agora ainda a gente tem percebido uma coisa nova, que a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, que são as buscas pelas ferramentas de inteligência artificial. Porque até então era tudo no Google, né? A pessoa queria uma casa no bairro X, ele ia, digitava aquilo no Google e ia para lá, né? Então a gente tinha que fazer um esforço tremendo para aparecer no Google. Hoje a gente tem que olhar assim, como que eu vou fazer a inteligência artificial nos recomendar. Então, são desafios aí que vão surgindo, né? É bacana, né? Porque é uma evolução que está acontecendo mundialmente, né? Como é que você usa lá o IA dentro da Junqueira? Você usa como ferramenta mesmo estratégica de negócios? Como é que você usa lá? Usamos. O marketing já usa, acho que desde o começo, né? Para ajudar você a fazer um post, a escrever um texto, né? A ferramenta ela é muito útil para isso. Mas hoje, o nosso principal uso é com o pré-atendimento, que a gente chama. Então, quando você entra em contato com a imobiliária por um meio digital, né, você está no nosso site ou você está num portal, você viu um imóvel nosso. Você entra em contato, você vai ser atendido pela Lara, que é a nossa assistente virtual, né? Então, ela vai estar fazendo esse primeiro atendimento, tirando dúvidas, né? Todo aquele básico ela já tem condição de fazer, porque ela tem acesso ao nosso banco de dados, aos nossos imóveis, né? Ela consegue, inclusive, marcar visita. A pessoa quer marcar uma visita ali, falando com ela marca sem falar com o humano. É claro que depois essa visita chega para nós, daí é um humano que vai ter que ir confirmar o agendamento, tudo, e fazer a ponte entre a Lara e o corretor, né? Então, hoje esse é o nosso principal uso, né? E isso vamos dizer assim, é um nicho, você segmenta isso de acordo com o que você
tem de foco ou não? Por exemplo, o cliente vai lá e fala assim, estou interessado num terreno. Ela já vai direcionar isso para o banco de dados dos terrenos que a imobiliária tem no cadastro. Exatamente. E vai fazendo os filtros até chegar no corretor. Não, exatamente. E é muito interessante, Oswaldo, porque assim, às vezes a pessoa é de fora da cidade, é muito comum, né? A gente atender uma pessoa de fora que ela não conhece os bairros. Então a pessoa chega, por exemplo, e fala assim, eu quero alugar uma kitnet perto da Exalc. E a pessoa não conhece os bairros, só que a inteligência artificial, pelo cruzamento com o CEP, ela consegue ver, perto da Exalc a gente tem o São Dimas, tem a Vila Independência, então ela consegue oferecer imóveis ali perto com base no que a pessoa falou, né? Isso daí é sensacional. Tá merda, nem fala. Bem legal, bem legal. Que bacana. E como que é a divisão interna lá dos seus departamentos? Você tem um departamento de vendas, locação, lançamento, imóveis prontos, como é que vocês dividem lá na Junqueira isso? Hoje, a imobiliária, estamos com mais ou menos 130 pessoas trabalhando. 130? 130. Meu pai de misericórdia. E hoje a gente trabalha basicamente com imóveis prontos e locação. Temos alguma coisa ali de lançamentos, de novos, que é a equipe de prontos que cuida ali, né? A gente entende que os clientes, muitas vezes, estão sendo atendidos pela equipe de imóveis prontos, mas ele tem perfil para lançamento, né? Então a equipe também está apta aí a trabalhar com lançamentos, né? Daí assim, você tem essas duas divisões básicas, mas a gente tem um departamento grande também, administrativo da locação, né? Que cuida dos contratos, do atendimento do inquilino, atendimento do proprietário, financeiro. Depois temos marketing, né? O marketing seu é interno? O marketing é 100% interno. Já tivemos agência, mas acabou não funcionando muito, então hoje a gente tem ali, acho que se eu não me engano, são 6 ou 7 pessoas só no marketing. Daí são responsáveis, né, por fotos, vídeos, né, que é uma coisa que cresceu muito hoje, né? Então você precisa de um time legal para dar conta de tudo. Sem dúvida, sem dúvida. E onde vocês estão estabelecidos hoje, Guilherme? Eu sei onde é, mas conta para todo mundo aí. Não, a gente está lá na Rua 13 de Maio, 432. E temos as filiais, né? Então, estamos em Santa Terezinha, na Travessa Dona Antônia, e em Rio das Pedras, na Elias Cândido Aires, na entrada da cidade ali. Maravilha. Então, em Santa Terezinha, inclusive, a gente está construindo ali. Estamos construindo um prédio novo ali, uma sede nova. A sede de hoje ela é alugada, né? Então, estamos fazendo uma sede um pouquinho maior lá. Sinal de anos prósperos aí pela frente. Se Deus quiser. Né? A região ali, né? Santa Terezinha é uma coisa impressionante, É uma né? cidade, né? É uma cidade à parte. 1/4 de Piracicaba é a região de Santa Terezinha, né? Então, a gente entendeu isso já há algum tempo. A gente está com a nossa filial lá desde 2013, né? E pretendemos continuar aí para sempre. Uma região muito boa. E diz uma coisa, né? Essa mudança de gestão, vamos dizer assim, porque existe uma diferença muito grande entre herança e sucessão, né? Todo mundo fala assim, são coisas completamente distintas, principalmente quando vem junto com um negócio, como foi o seu caso, né? Como foi essa mudança de chave entre você e sua irmã, pegar um legado do seu pai, implantar conhecimento, juventude, vontade de aprender, vontade de fazer, com aquela tradição que vinha desde a época dele? Olha, acabou... As pessoas fazem essa pergunta para mim, mas... É até estranho, porque pra gente foi muito natural. Eu comecei a trabalhar muito cedo na imobiliária, meu pai tinha essa mentalidade, sabe, que a gente precisava começar a trabalhar cedo. Então, quando eu fiz 10 anos, ele falou, você precisa começar a trabalhar. Eu ia lá e eu ficava desenhando ali. Mas assim, eu tava ali. Eu tava já estava entendendo, ambiente, já estava procurando entender o negócio, daí né? Precisava fazer alguma coisinha, arquivar umas... Na época não tinha computador, né? Era arquivar umas fichas, daí já davam pra mim. Então, eu comecei assim, né? Cheguei a fazer curso de datilografia. Então, até quando a gente começou a informatizar, né, a ter um sistema, eu que ajudei com tudo, né? Eu era novo ali, gostava, né, de computador, tudo. Então, participei de tudo isso, né? E eu fui crescendo ali dentro. E outra coisa que veio do meu pai, ele queria que eu passasse por todos os departamentos. Então, realmente, eu fiz tudo na imobiliária, né? Atendia o balcão, emprestava chave, colocava placa, laudo, vistoria. Depois, mais tarde, né, quando eu já tirei o Cresce, daí eu atuei também como corretor. Então, eu acabei passando por tudo na imobiliária. A minha irmã foi a mesma coisa, a Luísa acabou fazendo de tudo lá também. Então, foi natural. E chegou uma hora que o meu pai, ele meio que não tinha o que fazer na imobiliária, porque a gente já tinha assumido as funções dele,
Pô, e ele já tinha, né, fundado, trabalhou a vida inteira, já estava aí com 60 e poucos anos, daí ele foi deixando. E um dia ele chegou e falou, ó, eu acho que eu vou parar, tá bom? Eu já estou atrapalhando. Então foi bem natural. E eu acho que o maior esforço foi dele, né? Porque eu vejo outros casos, amigos até, que o fundador ali, ele não consegue parar. Né? E eu acho que isso aconteceu porque meu pai tinha o que fazer, né? Meu pai gosta dos cavalos, de sítio. Então, até hoje, né? Eu consigo ver o meu pai sentado no sofá ali. Ele é muito ativo. Então, eu acredito que esse fato, né, dele ter o que fazer, dele não ter que ficar em casa, foi o que ajudou ele a conseguir parar, né? Além da confiança na gente, né? De que a gente ia dar conta. Mas foi uma transição natural, pelo que você está dizendo. Foi porque bem... vocês fizeram o processo juntos, basicamente, né? Sim, é óbvio que teve conflitos ali enquanto estávamos todos lá, né? Tinha coisa que eu queria fazer e ele não concordava, e tinha coisa que eu não concordava do jeito que era feito. Sempre teve, né? Sim. Mas a gente sempre levou tudo com muito respeito, né? Entre todo mundo. E com o tempo até ele ia meio que soltando a rédea ali, deixando a gente implantar uma coisinha ou outra. Então, acho que isso contribuiu também, né? Ele ia ver, opa, isso daqui deu certo. Mas você sabe que deve ser o sonho de qualquer pai, né? Porque eu também sou assim, eu que fundei a empresa, meu filho hoje é meu sócio, é meu filho mais novo, e assim, eu desejo um dia fazer isso também. Não vou cuidar de cavalo, mas vou jogar tênis, vou jogar futebol, vou fazer outra coisa. Tem que ter o que fazer. E passar a bola pra frente, né? Tem que ter o que fazer, porque é difícil, né? Não é fácil. Né? Não, é uma decisão bem complicada. Com certeza. Principalmente se você fica em casa, sua mulher fica mandando você fazer as coisas. Não. Daí não dá, né? Tá louco. Vamos falar um pouquinho do mercado imobiliário local. Como que você enxerga hoje Piracicaba? Como que ela está posicionada no seu entendimento com relação aos condomínios horizontais, aos lançamentos de edifícios verticais? Como que você está enxergando esse momento nosso? Piracicaba, eu já até falei isso uma vez. Se eu não me engano, eu gravei um vídeo até curto uma vez sobre isso, né? Piracicaba, se eu não me engano, é a 4ª maior cidade do estado de São Paulo em extensão territorial. A gente tem muita terra, a cidade é muito grande. Você olha pelo Google, assim, o mapa da cidade, você vê que a zona urbana é um pedacinho só da cidade, é 10% ali. Então você tem muitas áreas. E isso faz com que a expansão horizontal ela seja bem mais expressiva. A gente tem condomínios fechados, loteamentos fechados e abertos também. Em todas as extremidades da cidade. A cidade não para de crescer, tem sempre loteamentos novos sendo lançados. E isso, na minha opinião, segura um pouco a questão do vertical. Então, assim, falando de outra forma, né? Por que a pessoa que pode morar 10 minutos ali do centro do trabalho dela, numa casa com quintal, ali uma casa grande, com espaço, tudo, ela vai querer morar num apartamento, um em cima do outro? Quando você está numa cidade que o centro, que os locais de trabalho são afastados, é meia hora dirigindo para você chegar, dá para entender. E daí você vê que a expansão vertical ela é muito mais forte, a valorização de empreendimentos verticais ela é muito mais rápida, porque o terreno é escasso, né? O caso mais perto aqui da gente é Campinas, né? Sim. Você vê que não tem mais para onde ir. O cara quer morar num condomínio, ele tem que ir para Sousas, para Valinhos. Em Campinas é prédio. Daí já é um deslocamento enorme, né? Daí você vê que em Campinas já está acontecendo aquele movimento de demolirem não só casas velhas para construir prédios, mas estão demolindo prédios antigos para construírem outros prédios. Eu concordo plenamente com o que você está dizendo, mas a gente não sofre como, estou dizendo agora como empresário, o fato da nossa cidade ter zero de infraestrutura para esses lugares mais afastados, e assim, o poder público hoje, de uma forma geral, Guilherme, e eu estou vivendo isso nesse momento, que eu estou lançando um empreendimento lá no Bairro Alto, eles estão repassando todas as obrigações do direito de levar infraestrutura até esses locais. E as contas estão muito altas, o que acaba inviabilizando qualquer tipo de ação nesse sentido. Então, por exemplo, para você fazer um lançamento horizontal, vamos dizer, perto do morada ali, do reserva, cara, às vezes você tem que pagar um custo de expansão de água, esgoto, asfalto, pavimentação, que acaba não fechando a conta. Acho que a gente sofre muito isso aqui, estou dizendo localmente, né, aqui em Piracicaba, com essa falta de planejamento e infraestrutura. E não estou dizendo que isso é desse governo municipal.
Isso já vem há muito tempo, né? As pessoas enxergam os 4 anos de governo dele, olham para o umbigo e esquece um pouquinho de fazer um plano diretor condizente com a cidade, uma expansão de 20, 30 anos, projetar isso, criar novos bairros, criar infraestrutura para novas avenidas, para poder fazer a cidade crescer de outras maneiras, né? Eu concordo plenamente. Eu acho que não só nesse segmento, né, dos horizontais mais afastados, mas até os prédios, né? Você vê que eles seguram muitas aprovações de novos empreendimentos por isso, né? Porque é sempre, o SEMAI não deixa, não aprova. E é muito complicado, né? A obra de infraestrutura, ela não aparece, né? Então, assim, ela não dá voto. Então, não é difícil você pegar um prefeito, alguém que está no comando, que vai querer investir ali dezenas de milhões para fazer uma infra ali de água, de esgoto. Não acontece, né? Então, ano após ano, a gente vê na cidade ali os mesmos locais alagando e ninguém resolve o problema, porque é muito caro e é uma conta que parece que todo mundo só quer empurrar para frente. Não vai trazer votos para ninguém, né? Exatamente. Então, fazendo um paralelo muito rápido sobre isso, lá em Sorocaba, não sei se você conhece Sorocaba. Conheço. Teve um prefeito, acho que ele ficou 2 gestões, tá? Um médico, o cara era médico já. E ele criou um vetor de crescimento na cidade, transformou a cidade, tirou do centro expansivo lá e criou um outro polo de crescimento valorizadíssimo, com empreendimentos verticais, horizontais, com avenidas. Quer dizer, o cara enxerga à frente, né? O cara não pensa no umbigo dele, né? Sim, não, é completamente diferente. As cidades que tiveram essa visão é outra coisa. Acho que nós somos muito privilegiados pela nossa localização geográfica, pelas empresas que já estão aqui, pelas instituições de ensino. Então, Piracicaba ainda é uma cidade muito procurada, mas é muito dependente da iniciativa privada, né? Então, muito. Se não tem iniciativa privada ali para fazer as coisas, para estar fazendo as contrapartidas, se depender do poder público é difícil. Vai estagnar. Fica estagnado mesmo. Eu falo que nós somos heróis, né? Porque além de tudo, ainda a gente continua progredindo e indo para frente, apesar de tudo, né? Apesar de tudo isso. Sim. E como você acha, por exemplo, que hoje está em termos de valorização com o entorno nosso, nas outras cidades do entorno, o metro quadrado aqui para casa, para apartamento, você acha que a gente está num valor de mercado interessante? Você acha que ainda tem espaço para crescimento? Como que você enxerga isso? Eu acho que Piracicaba está na média das outras regiões que eu vejo, mas assim, quando a gente fala no geral, a gente está na média, mas sempre que você está buscando um imóvel, que você está buscando fazer um investimento imobiliário, você tem que olhar exatamente a oportunidade que está sendo oferecida. E isso muda muito. Às vezes as pessoas me perguntam, mas qual que é o bairro, qual que é a região? É muito complicado falar, porque às vezes dentro do mesmo bairro, você vai ter uma coisa que é ruim, você vai ter um negócio que não vai se valorizar expressivamente, e de repente você vai ter uma outra oportunidade ali, uma esquina, um imóvel com mais frente, perto de determinada ponto de interesse, que esse sim, tem um potencial grande. Então, eu vejo o mercado imobiliário dessa forma. Você tem que olhar especificamente o que está sendo oferecido, o produto, né? Seja o terreno, o apartamento, a casa, o que quer que seja. Você tem que olhar especificamente o que estão te oferecendo. É muito complicado você olhar o todo, porque é diferente. Sim. E você acha, no seu entendimento, que o público local aqui ele tem, de uma certa forma, alguma discriminação pelas empresas que vêm de fora para construir aqui? Você acha que... Ou não, zero isso. Por exemplo, vem uma empresa de Rio Preto, uma empresa de Ribeirão, uma empresa de Jundiaí, vem construir aqui, eles não trabalham em igualdade de condições com uma empresa local? Para o público que está comprando? Existe isso? Olha, eu já vi muita empresa chegar e ser bem sucedida. Eu acho que não existe isso. Existe a forma certa de fazer as coisas, né? Uma empresa que vem de fora, ela vai ter que trabalhar um marketing institucional, mostrar quem ela é. Ela vai ter que fazer parceria ali com imobiliárias, com arquitetos da cidade, para se apresentar adequadamente, né? Vai ter que levar... Isso eu acho sensacional. Algumas construtoras que vieram para cá, chegaram para a gente, vamos aqui combinar um dia de você vir aqui na cidade XYZ, ver os empreendimentos que a gente fez.
Isso eu acho interessantíssimo. Conhecer a história, né? Não é só palavra, né? Uhum. A pessoa entendeu a nossa importância aqui na cidade, ela nos vê ali como um formador de opiniões e ela quer que a gente conheça ela. Pô, ela nos convida e a gente sempre foi, né? Então a gente vai, conhece o empreendimento, opa, conhecemos. Né? Vimos, a construtora existe, lançou tal e tal prédio, foi bem sucedido. Então daí a gente consegue falar, né? A gente consegue vir e replicar para o mercado o que a gente viu. Agora, é claro, teve empresas que não fizeram essa lição de casa, né? Eles querem chegar e porque tem nome lá fora, querem chegar aqui e sair lançando de qualquer forma. Opa, daí vai ter um preconceito, né? Quem são dúvida. eles, né? Ninguém sabe, né? Então eu acho que assim, com cuidado dá para fazer, dá para vir de fora, chegar e fazer. Né? Desde que seja uma empresa séria, que tenha um portfólio legal, eu não vejo problema. Não existe, na sua opinião, qualquer tipo de diferença com as empresas locais. Nós temos boas empresas aqui locais, né? Temos. Uma diferença sempre vai existir, né? Nunca vai... É porque você conhece o dono aqui, né? Exatamente. Aqui em Piracicaba é uma cidade pequena, você fala, o dono da consultora tal é X, é fulano. Sim, e assim por diante, né? Eu acho que assim, uma diferença sempre vai existir, né? Pô, a sede da construtora é ali, o dono vai trabalhar ali todo dia, tá ali. É diferente de alguém que tá em outra cidade, outro estado, não tem como comparar, né? Mas não que não exista chances para essas pessoas também, né? Deixa eu falar outra coisa para você importante também, porque tem a ver com a gente lá. Piracicaba tem uma certa tradição de fazer empreendimentos a preço de custo, coisa que outras cidades às vezes nunca ouviu falar. Porque, assim, lógico que assim, já foi muito motivo lá atrás, na época do seu pai, de grandes empresas só trabalharem assim, no preço de custo, e acabaram matando a galinha dos ovos de ouro por questões que não cabe aqui a gente julgar. E hoje, de um passado breve, algumas empresas estão fazendo isso. A minha empresa, por exemplo, já está no segundo empreendimento a preço de custo. O primeiro foi um sucesso, nós já terminamos e, assim, houve uma valorização muito boa de quem acreditou. Mas é um processo construtivo de confiança, né? Você criar confiança, porque o empreendimento a preço fechado, você assina um contrato com prazo e com preço estabelecido e espera o apartamento ficar pronto, a casa ficar pronta e recebe lá na frente. O preço de custo você constrói junto. O investidor participa do negócio desde o início, né? Em assembleias, em reuniões, em prestação de contas, coisa que isso não tem no preço fechado. E a vantagem, no meu entendimento, é que você acompanha a valorização, você ganha junto com a construtora, né? A margem não fica só para o incorporador. E também, na minha opinião, o risco é menor. Porque você está ali passo a passo, né? Vendo o que está acontecendo, acompanhando as vendas, acompanhando a inadimplência, acompanhando a construção, vendo como é que está o mercado, se está subindo, se está descendo. Que comparativo você faz entre as obras preço de custo e as obras preço fechado, Guilherme? Olha, Oswaldo, você tinha feito a pergunta antes, né, da comparação dos empreendimentos horizontais e verticais. Eu acabei falando da extensão da cidade, mas isso que você está falando agora, para mim, é um dos motivos, assim, dessa questão do preço dos verticais. Porque temos boas empresas como a sua, fazendo empreendimentos muito bem localizados, muito bem construídos aqui a preço de custo. Então isso acaba matando um pouco o mercado da incorporação tradicional, do preço fechado, porque você tira os investidores desse mercado. O investidor que constrói a preço de custo, ele vai olhar um empreendimento a preço fechado, ele vai falar, opa, isso daqui tá caro. Mas não é que tá caro, é que ele está acostumado ali a receber oportunidades a preço de custo. Então, eu entendo também que é muito bom para o investidor, não tem comparação. A questão do preço fechado, o que é o dilema? Por que ele é caro? Porque geralmente as construtoras têm que recorrer ao banco. E o banco vai cobrar a parte dele ali, vai cobrar os juros. E isso acaba sendo repassado para os clientes. E no preço fechado, não, né? É o grupo ali que vai bancar a obra sem precisar de um banco. Então, isso é incrível. Na verdade, você tirou o valor do banco e reduziu o custo e consegue uma margem de valorização maior. Está repassando a margem para o investidor, né? Então,
Isso assim, né? Eu falei de um problema aqui, né? Sim. Mas é o problema dos incorporadores de preço fechado, né? Sim, Que daí sim. eles vão ter que lançar um produto e não vão conseguir ali essa fatia de pessoas que têm a oportunidade de comprar no Exatamente. preço fechado, né? Até algumas estratégias de incorporadoras a preço fechado, no início eles soltam lá para poder tabela. alavancar um pouquinho, né? Pega os investidores e passa num preço bem raso e tal, mas é para alavancar o negócio, né? Sim. Eles não conseguem fazer isso porque existem outros custos envolvidos, como você falou, banco, impostos, que no preço de custo não tem imposto, né? Só vai ter imposto a hora que você vender. Exato. É um móvel pronto durante a construção. Então, assim, são custos que acabam ficando dentro do retorno para os investidores, né? Não, exato. Eu acho que para o investidor é incrível. Como eu disse, né, temos boas construtoras. Em outras cidades, realmente, você não vê isso. Foi aqui, né? Isso é uma coisa que se desenvolveu bem aqui. Então, eu acho que é uma característica do mercado, né? E uma tendência dessa também, forma. né? É uma tendência, com certeza. Acredito até que uma tendência é existirem até outros tipos de produtos nesse modelo, né? Que é uma ideia. Já conversei com algumas pessoas, mas é uma ideia que eu acho que é bem viável também, né? Sim, imóvel é sempre imóvel, né? Você Sempre nunca vai imóvel. perder, né? Exato. Nunca vai perder. Exatamente. Você fez um post outro dia, até que eu até elogiei. Você fez né, você estava comentando um pouquinho para o mercado dos seus clientes, principalmente dos seus seguidores, a respeito das diferenças de construir casas, vamos dizer, um pouquinho, um segmento um pouco diferente, que é aquela opção assim, vou comprar pronta, vou escolher o terreno e construir. E assim, você foi cirúrgico lá nessa explanação. Conta um pouquinho para nós disso. Isso é uma pergunta que a gente tem direto, né? A pessoa quer uma casa, daí às vezes ela quer até comprar pronta, né? A pessoa não é do ramo, ela vê que não tem muito o que ela quer, daí ela fala, e se eu comprar um terreno e construir? As pessoas acabam tomando essa decisão sem refletir muito. Mas é muito complexo. Eu acredito que elas conversam com algum parente, amigo, e eu fiz e deu certo. Parece que elas subestimam o trabalho que é você construir uma casa. E eu vejo muita gente se dar mal com isso, porque os custos acabam estourando, acaba ficando bem acima do que elas imaginavam, o trabalho que elas têm, a dor de cabeça, principalmente quando elas pegam ali alguém para assessorar elas, que não é uma pessoa experiente, não é alguém que está acostumado com obra. Então é bem complicado. Infelizmente, eu já vi bastante pessoas errando, e eu mesmo já tentei construir sozinho lá atrás, já tentei fazer casa para vender, até coisa para alugar. Me dei muito mal, porque apesar de eu ser do mercado imobiliário, hoje eu falo, eu não entendo de construção, não é a minha praia. Então, se eu vou construir, eu vou querer uma boa construtora do meu lado, porque é muito complexo, é muita dor de cabeça. Fazer isso sozinho não recomendo para ninguém. Cada um na sua, né, Guilherme? Cada um na sua. Maravilha. Deixa eu... Lá na imobiliária, eu vejo que você promove muitos cursos, interações. Como é que você investe no capital humano seu lá? Como é que você tem um planejamento para isso? Vocês fazem um planejamento estratégico para dizer assim, vamos fazer isso no primeiro trimestre, no segundo trimestre? Como é que você conduz a capacitação da sua equipe? Bom, Oswaldo, até na minha época de faculdade, eu sou formado em administração, mas eu confesso que na minha época de faculdade eu não gostava muito de estudar. Eu sempre fui aquele aluno ali que estudava só para passar. Mas depois de velho, depois de um tempo, eu aprendi a gostar. Então, eu pessoalmente, eu gosto muito de ler, eu estou sempre lendo alguma coisa, participo de eventos do mercado imobiliário, pelo menos uns 3, 4 todo ano. Eu tenho até um grupo que eu estou dentro, que a gente se reúne umas 6 vezes por ano online, mas 3 vezes por ano presencial em vários estados do Brasil, com donos de imobiliária. Então, assim, eu sou uma pessoa que estou sempre em busca de me atualizar, em saber o que tem de novo, em saber o que os outros estão fazendo. E eu acredito que todo mundo no mercado tem que ser assim. Então, dentro da empresa, a gente tenta promover e promover o acesso para que as pessoas que estão com a gente também façam cursos, se atualizem, se formem. E internamente também, a gente sempre procura dar treinamento, né? A gente tem
hoje não só eu e a Luísa, mas temos um time ali de líderes que sempre está buscando promover treinamentos internos. Criamos o Junk Academy, que é uma plataforma online que já tem mais de 150 vídeos lá dentro, que os funcionários podem acessar e estudar de todos os departamentos. Bacana. Então, todo mês a gente está... Opa, Caiu a plaquinha. caiu alguma coisa aqui. Todo mês a gente está atualizando essa plataforma com vídeos novos. Até os vídeos antigos a gente falou, opa, esse processo aqui mudou, vamos atualizar ele. Então a gente grava de novo. A gente promove até prêmios para quem assiste mais. Então isso é uma das coisas que a gente faz, né? Também na parte de vendas, desde o ano passado a gente está trabalhando com o João Lacerda, que ele é um consultor imobiliário, que já foi corretor, gerente, diretor da Casa Mineira, Sei. que é uma das maiores imobiliárias do Brasil, né? Sei, Foi já ouvi comprada falar. ali pela Quinto Andar. Então, ele trabalhou muito tempo lá e hoje ele é um consultor que ele faz um trabalho semanal com a gente, né? Ele está falando com a nossa equipe, com os nossos gestores de vendas. 6 vezes por ano ele vem para cá também, vem de BH para cá para promover treinamentos. Então, a gente está sempre estudando, né? Sempre em busca aí de nos aprimorar. Assim que você melhora o time, né? Não, sem Lógico, dúvida. trazendo ferramentas novas, gente competente para isso, né? Como prestadores de serviço, a gente não tem não é que nem uma indústria que você tem uma máquina, a gente são as pessoas, né? É. Então a gente tem que melhorar as Nosso pessoas, ativo são né? as pessoas, né? Nosso ativo é isso daí, é 100% pessoas e a capacidade delas, né, o conhecimento delas é o que vai fazer a diferença aí para os nossos clientes. Sem dúvida. E como que você controla os números da sua empresa? Você faz esses balanços mensalmente, trimestralmente, metas? Como é que você cuida dos números da Junqueira? Tudo. Hoje, a nossa gestão ela é muito baseada nos números, né? Quando você vai crescendo, né, você acaba tendo que olhar para isso. Você não pode fugir disso, porque você tem conta para pagar. No fim do mês, você tem uma folha ali para pagar, despesas. Então, assim, a gente não pode perder os números de vista. Então, começa até nos números de negócios, né? Então, a gente tem o que a gente chama de funil de vendas, né? Você tem o número de atendimentos, quantas visitas, quantas propostas, quantos negócios você fez, tanto em vendas quanto em locação. Então, a gente sempre está de olho nesse número, até para saber a previsibilidade, né? Então, baseado hoje, eu tenho condição de fazer isso, baseado no número de leads que a gente chama, né? De clientes que chegaram. Eu já sei daqui 2 semanas quantos negócios a gente vai fechar. Você já tem uma taxa de conversão Você já tem, exatamente. já estabelecida. Você tem uma taxa de conversão média ali, que a gente sempre trabalha para melhorar, né? Uhum. Mas então a gente consegue, né? Fazer essa gestão baseado nos números, né? Porque assim, né? Eu imagino, se para mim eu já penso assim, para você que investe muito mais em marketing, deve ser pior ainda, né? Lá no Alma, no empreendimento que eu estou lançando, né? A gente faz o marketing e tal, mas assim, cara, eu fico pensando que às vezes você fala assim, ó, eu estou colocando dinheiro no negócio e a taxa de conversão está baixíssima. Quer dizer, será que eu não estou jogando dinheiro fora? Porque você precisa desse resultado, né, Guilherme? Imagina você lá, porque, não sei, fazendo as devidas proporções, você investe muito mais no negócio como um todo do que no empreendimento só, né? Não, é bastante e é por isso que assim, você tem que estar de olho, porque se cai a taxa de conversão, tem alguma coisa errada. Você está fazendo algum anúncio que não está convertendo, ou então você pode estar tendo falha até no atendimento, que isso é comum. Sim, até, né? Não adianta, às vezes você gasta um dinheirão para trazer o cliente. Você traz o cliente e não converte. Você traz o cliente, daí de repente o responsável por atender ele demora para atender ele. E hoje o cliente está ali, ele está no celular, está na rede social, está toda hora aparecendo uma propaganda para ele. Ou mesmo se ele está buscando o mesmo imóvel, dentro de um portal, que é um cliente que a gente fala que ele é mais quente, né? Que é o cliente que está num portal imobiliário. Ele vai te mandar uma mensagem. Só que ele não vai mandar só para você. Ele vai mandar para você e para mais 5. Óbvio. Então, se você também não tem agilidade para responder essa pessoa, outro vai chamar ele, vai acabar marcando visita e você vai ficar no esquecimento. Por isso que eu falei da competência, porque assim, você não tem a mínima condição de atender todos os clientes quentes da imobiliária. Você tem que delegar, aí você tem lá a hierarquia
dentro da empresa, os coordenadores, os gerentes, os líderes, e isso vai chegar no funil lá embaixo e vai cair no corretor. Se o cara não tiver minimamente uma preparação para poder atender bem, você perde a oportunidade. E o cara já passou por um monte de estágios dentro do seu funil, né? Para chegar na hora de vender, né? Exatamente, é isso que acontece e é isso que, assim, é parte do meu trabalho, né? É olhar esses números e ver, pô, a conversão tá boa, não tá boa, e vamos conversar, e vamos ajustar isso aqui e ali. Então, é um eterno ali, isso daí não para nunca, né? Eu trabalhei já estou há quase 40 anos nesse mercado, né? Eu já trabalhei em grandes empresas e a gente fazia os estandes de venda, os decorados, aquele processo todo. E eu falava assim para minha equipe de vendas, se o cara entrar dentro do stand e não sair com uma venda, você tem que morrer, tem que dar um veneno para você, porque assim, o cara já entrou, passou pelo decorado, ele está dentro da sua casa, você não pode deixar ele sair sem a venda estar sacramentada. Não pode acontecer isso, né? Tem que ser agressivo, né? Não adianta. O corretor tem que ter essa agressividade de poder estar com isso em mente, né? Hoje o que acontece, Oswaldo, o que a gente entende, como que a gente entende isso? Falando na venda, né? A locação é diferente, é outro mundo. Sim, né? sim. Locação é uma coisa muito mais rápida, muito mais imediata, mas falando da venda, a gente tem uma coisa que a gente chama de jornada de compra. Então, a jornada de compra começa ali quando um parente da pessoa comprou o imóvel. Daí depois um vizinho comprou. Daí ele ainda está namorando. Daí depois um dia a namorada fala, quando a gente casar a gente vai comprar um também, né? Esse cara está começando a jornada dele. Daí ele fica noivo. Então, e o apartamento? Onde que a gente vai morar? Vamos começar a olhar? Então ele começou a jornada de compra dele. Só que esse cara ele ainda não entende o mercado imobiliário. Ele não entende de preço, ele não entende de condição de pagamento. Ele não sabe o que a renda dele permite ele comprar. Então ele está começando. Daí às vezes ele vai fazer uma visita, ele vai visitar coisa que ele não tem a mínima condição de comprar. Sim. Ele começa a olhar o bairro que o amigo dele foi. Ele vai lá e olha o empreendimento ali. Às vezes ele não gosta, às vezes não tem uma unidade naquele prédio, daí ele vai em outro. Então, essa jornada, ela dura em média aí 6 meses. Então, isso é uma coisa que a gente fala muito, a gente promove muito treinamento nesse sentido. Muitos corretores, ele pega o cliente no começo da jornada. E ele percebe isso. O cliente, ele percebe, putz, esse cliente aqui, ele não quer nada, ele não quer comprar. Ele só é curioso. Mas não é, ele está no começo, calma. Vai chegar o momento dele comprar. Às vezes ele não está preparado, ele não guardou dinheiro nem para pagar a documentação, ele não sabe que ele tem que estar com o nome limpinho ali, que a renda dele tem que ser toda declarada, que ele tem que fazer imposto de renda. Então, ao longo da jornada, ele vai se preparando. Então, lá no final dos 6 meses, ele já visitou tudo que ele tinha que visitar, já falou com um monte de gente, já se inteirou, já entende o mercado. Agora esse cara está pronto, é a hora dele comprar. Então, a nossa briga com o corretor é pega o cliente no começo da jornada e faz o papel de educador. Fica com ele, dá a mão para ele ali, ensina. Nem que não saia já, né? Não vai sair já. Você vai cuidar dele, né? Você vai ter que visitar algumas coisas com ele, explicar para ele as coisas. E lá no fim você vai vender para esse cara. Vai ficar até chato, né, para ele se ele não comprar com você. O problema é que, assim, às vezes o corretor ele não tem essa paciência, né? Ele quer pegar ali sempre o cliente de fim de jornada, né? Sim, sim. Então, hoje a gente entende o mercado dessa forma. Então, tem cliente que vai ali entrar num stand, que vai te ligar e não quer nada. Não é que ele quer, mas ele não está na hora ainda dele comprar, né? Cara, a gente viveu um mercado lá atrás, em 2007, 2008. Eu acho que eu fiz uns 15 lançamentos que vendia no fim de semana. Era uma loucura, porque você ia no stand, Guilherme, você ia no stand, os conhecidos seus passavam lá na frente e falavam assim, viu, deixa eu entrar, dá um jeito de eu entrar aí. Eu tinha que me esconder no fundo porque não tinha mais unidade para vender, estava tudo vendido e eu não tinha que falar com o cara. Olha que mundo que a gente viveu. Eu lembro, saudade, hein? Saudade. Também participava muito de palestra e eu fui numa palestra do dono da Gafisa e ele contou uma história assim, falou que lançou um empreendimento na época de 200 unidades, aí o gerente de vendas dele veio na segunda-feira cedo na sala dele e falou, doutor, você não sabe,
nós vendemos empreendimento 100% no fim de semana. Ele falou assim, alguém errou. Tá errado, é. Alguém errou, que normal não é. Ou erraram no preço, ou erraram no produto, alguma coisa aconteceu, que deixou ele mais preocupado ainda, né? Mas a gente viveu essa realidade antes, né? Sim, eu acho que a gente tinha uma demanda reprimida muito forte, né, nessa época, porque os financiamentos imobiliários eram travados, né? A alienação fiduciária ela já estava valendo, né, desde a década de 90, mas ainda não estava bem implementada pelos bancos. Sim, né? Tinha muita brecha, né? Então os bancos não concediam crédito. Então você não conseguia, você ficava travado, né? Então depois que tudo isso caminhou bem ali, 2006, 2007, é exatamente essa época aí, né? Depois de 2007 o negócio deslanchou, né? Então começou a chegar muito empreendimento e a coisa ia embora, né? Eu lembro de lançamentos até de lotes, era um negócio impressionante, né? O negócio acabava em horas, né? As construtoras gostavam desse marketing, né? Sim. Vendido em 3 horas, vendido em 4 horas, né? Alguém errou. Mas hoje eu acho que aprenderam, viu? Porque tivemos lançamentos recentes que foram bons também, mas assim, quando a construtora percebe, ela já aparece com outra tabela lá, né? Ó, subiu o preço aqui, né? Então, vamos falar um pouquinho de burocracia, né? Piracicaba, por um tempo, também de um passado não muito distante, a gente tinha um pouquinho mais de facilidade com os órgãos reguladores, né? E as coisas foram sendo trancadas, né? Parece que houve um pouquinho de seriedade em alguns órgãos públicos e hoje a gente esbarra na burocracia de aprovações, né? Prefeitura, cartório. E isso atrapalha um pouco o seu negócio também? Olha, não tanto, porque a gente mexe mais com venda de imóveis prontos e locação, mas indiretamente atrapalha muito. Indiretamente, até o inquilino, ele aluga um imóvel, ele vai ter dificuldade para abrir a empresa dele ali. Vendas de áreas, daí terrenos para incorporadoras, com certeza daí atrapalha muito, né? Atrapalha muito a viabilidade, né? Você não consegue a viabilidade. Então, isso é outra coisa que entrava. Tanto que é um segmento que a gente acaba até assim deixando um pouco de lado, porque não dá para você depender só disso. Que vai, às vezes, 2, 3 anos para resolver um problema. Vai muito tempo e você gasta muita energia para negociar uma área com uma construtora. E depois chega lá na frente, não dá em nada. Então, atrapalha. Com certeza, a burocracia ali atrapalha, né? Na verdade, não é um privilégio nosso, né? Mas, assim, de uma forma geral, acaba realmente atrapalhando, sim. Dilê, você gosta muito de esporte, né? Opa! Eu vi aí que você gosta muito de esporte. Vamos fazer um paralelo aí entre o seu trabalho, sua família e o jiu-jitsu, que acho que é o seu esporte preferido, né? Sim, sim. Como que você coloca essa ordem na sua vida? Como é que você divide seu tempo para essas 3 coisas muito importantes? E que ordem você põe nisso? Olha, eu acho que assim, a família está sempre em primeiro lugar. Não tem como falar, é o mais importante. Então hoje a minha esposa, a Vanessa, meus filhos, Cecília e Vitória, eles estão sempre em primeiro lugar. E tudo, de certa forma, é por eles, né? Eu já fui competidor de jiu-jitsu, gostava muito, participei de campeonato em vários países, disputei muito mesmo. Era para mim. Nesse tempo era tudo para mim, né? Era uma satisfação pessoal. Mas hoje até isso, eu gosto de me manter no esporte até para dar o exemplo. Então hoje meus filhos também fazem jiu-jitsu, eu gosto de levar eles às vezes para me assistir treinar, né? Claro que também é para mim hoje, mas ordem, vamos falar em ordem, é o jiu-jitsu, depois a família, depois o trabalho, depois o esporte, mas tudo tem que acontecer. Eu acho que tem que estar tudo na minha vida, senão desbalanceia, sabe? É isso que eu ia falar. Tem que estar próximo nessa ordem, mas tem que estar tudo próximo. Exato, né? Exato. Eu procuro treinar 4 vezes por semana, não abro mão disso. Não abro mão, assim, é um compromisso na agenda ali. Eu vou fazer, igual escovar dente, igual tomar banho. Porque se eu não faço, depois eu vou ficar mais irritado, eu vou estar na imobiliária, eu fico mais estressado. Então, quando eu estou treinando, parece que a vida tá toda equilibrada, né? Então, eu procuro levar a vida dessa forma. Bacana. E seu irmão também, né? Seu irmão Flávio também, né? Meu irmão trabalhou com a gente na imobiliária também começou novo, mas não era muito a praia dele, né? Sim. Então,
Hoje ele tem academia, tá muito bem a academia dele, tá com muitos adultos, crianças lá, é surpreendente ali a academia, ver o trabalho dele, né? Eu tô lá todo dia também, seja porque eu tô treinando ou levando meus filhos. Então ele foi para esse lado, né? Ele compete, dá aula, ele gosta muito também. É fera. Sim. É fera. Guilherme, terminou o nosso tempo. Pô, foi rápido, Foi hein, um prazer. Voou o tempo. Foi um papo muito bacana, muito legal. Gostei muito de ter recebido você aqui. Quero deixar as portas da Futura abertas lá também para Junqueira. Com certeza. Vá tomar um cafezinho com a gente lá. Com certeza, com certeza. E você também, Oswaldo. Foi um prazer participar aqui. Eu acho que falar de mercado imobiliário, falar da imobiliária, para mim, você vê, a gente vai falando, passa. Você nem percebe. Um tempão, você nem percebe. É. E também queria me colocar à disposição aí para o que precisar. Nossas portas aí estão abertas. Muito obrigado. Obrigado. Um abração para você. Oswaldo. Tudo de bom. Tchau, pessoal. Até a próxima. Pô, voou.